como o professor Cooper antecipou, eu vou dar uma outra dimensão, né, da ligação de floresta com clima. E eu fiz uma pequena... uma apresentação relativamente curta, mas que traz algumas questões que são fundamentais dessa área. E a primeira dela é para falar o que está acontecendo com as florestas. A gente precisa ter essa percepção, principalmente quem é da área aqui, do desafio e da missão envolvida na restauração florestal. Restauração florestal não é só fazer APP em rio, ou recompor alguma área que foi queimada, etc. Restauração florestal hoje tem um papel climático. Tá? Tem inclusive, eu acho que o professor... tem um artigo que saiu na Science, não foi? Que fala sobre o papel das florestas na sequestro de carbono, e se você conseguir plantar 1 trilhão de árvores, você retira 30% do CO2 excedente que está na atmosfera, e que essa é a coisa mais imediata que nós podemos fazer. Então, restauração florestal tem uma dimensão que vai muito além da recuperação de uma vertente, de uma área ripária, ou de uma bacia, ou mesmo de uma região. Bom, a realidade das florestas no planeta é gravíssima. Tá? Essa aqui é as florestas como elas eram antes, 200 anos atrás, até 200 anos atrás, e hoje nós perdemos metade já. Em 200 anos nós perdemos metade das florestas que cobrem o planeta. Não dá tempo para mim entrar nos detalhes, mas essas florestas que cobriam o planeta têm um papel essencial na regulação climática, planetária, e não só pelo carbono. É isso que eu vou abordar aqui. Mas vocês podem ver que o que sobra de florestas ainda é uma área grande, 3,18 bilhões de hectares, só que o que tem de não floresta é 3 vezes maior. E não floresta inclui áreas agrícolas, áreas que foram desmatadas e estão degradadas, e desertos, e áreas áridas, né? Lembrando que os desertos, pelo menos os maiores deles, né, Saara, deserto da Arábia e Austrália, já tiveram floresta em cima deles, e florestas extensas. Na Arábia Saudita você encontra pintura rupestre com girafa, elefante, dente de sabre, isso 11 mil anos atrás. E estão surgindo evidências de que essas florestas foram destruídas por ocupação humana. Então a gente pode fabricar desertos, sim. E é isso que é o contrário do que essa comunidade aqui está querendo fazer, né? Restaurar. Mas o que a gente está fazendo efetivamente é gerar um novo deserto. Eu tenho uma informação de uma colega que está para publicar um trabalho, ainda não saiu, que ela estuda a troca de gás carbônico da floresta com a atmosfera usando aviões, modelos de inversão. E elas já constataram que a porção leste da Amazônia, metade da Amazônia para o leste, já era. Tá? Mesmo as áreas que estão com floresta lá, cada ano, elas estão se degradando. Está ocorrendo um dieback. Ou seja, já tem mudança climática, com aumento de temperatura acima de 1,5 grau, e o sistema está já entrando em colapso hidrológico. Então, mesmo as florestas protegidas dentro de reservas, etc., estão se degradando. E está entrando fogo dentro, etc. É uma longa história. Esse sistema aqui, vocês estão vendo o mapa, chama Global Forest Watch. Vocês podem entrar no site lá e ver da Universidade de Maryland. O INPE também faz isso, mas da Universidade de Maryland é bem didático, assim, dá para você fazer o zoom, dá para você fazer pesquisa, dá para ver onde está aumentando a floresta, onde está diminuindo. Sendo que, quando aparecem as manchinhas azuis de aumento de floresta, massivamente é eucalipto e outras plantios silviculturais de monocultura, não é restauração, no sentido biodiverso, etc. Né? Quando você pensa assim, puxa, o Brasil está mal, né?
e você vai olhar o mundo, estão destruindo floresta no mundo inteiro. Tá? Em 2000, eu já estou em 1917. Em 2017, qual foi o país que mais destruiu floresta no mundo? Que vocês imaginam? Vocês estão vendo aí um mapa mostrando a intensidade da alteração da cobertura florestal. O que o pessoal dos satélites faz? Eles detectam se... Eles usam um indicador chamado NDVI, que é índice de... a razão entre o vermelho e o infravermelho, tira o efeito atmosférico e mostra onde tem fotossíntese e onde não tem. Tá? E vocês veem que está tudo... Olha lá os países nórdicos, Suécia e Finlândia. Olha o Canadá aqui. Por quê? Eles não são países que têm uma floresta sustentável, e, no entanto, o que acontece lá? Eles estão cortando e recrescendo, plantando, cortando. Isso daí mantém aquelas florestas no estado que nem tem um baby beef, né? Que o boi nem cresceu ainda, já mato ele, está no nosso prato. É o caso dessas florestas. São chamadas florestas civilizadas, de alta tecnologia, que eles têm um aproveitamento muito alto. Só que no sentido hidrológico, se você está sempre cortando a árvore, está sempre árvore juvenil lá, você tem um papel muito menos relevante para o sistema climático do que uma floresta madura com árvores grandes, que a gente chama as mamães árvores. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Qual foi o país que mais desmatou em 2017? Rússia. E sabe por que eles estão desmatando? Para exportar para a China, para fazer fibra, para fazer papelão, fazer caixa dos celulares, tudo que vocês compram de produtos produzidos na China, o papel vem dessas florestas aí. Sendo que as florestas da Rússia são importantíssimas para os rios voadores da Eurásia. E a destruição de florestas na Rússia está afetando o ciclo hidrológico na Europa, tendo cada vez secas mais profundas lá. Algo muito similar com o que está acontecendo aqui. Vou trazer uma notícia fresca dessa semana. Esse daqui é um mapa do número de focos de incêndios por municípios na última semana, nos últimos 8 dias. Tá? O que vocês estão vendo ali? Você sabe que existe uma indústria de fake news, né? Falando mentiras em escala industrial. Assim, né? Desde janeiro a gente está vendo... Não, desde as eleições, né? A gente já vê isso. E o que vocês veem ali, em vermelho, são os municípios que têm a maior concentração de grileiro de terra, madeireiro e outros criminosos ambientais. Tá? Então, esses focos de incêndio são associados à nova política adotada que estimula esses agentes, né, porque tiraram a fiscalização e existe um estímulo direto, né, para que a Amazônia seja desenvolvida, etc. E os agentes lá na fronteira, eles têm motosserra e tem a tocha, né, tem trator de correntão e estão botando a... Oi. Censurado. Você sabe que o nosso diretor lá do INPE foi demitido, né? Porque o INPE mostrou os dados do desmatamento. Aliás, o INPE não mostrou nada. Existe uma lei federal que, do mesmo jeito que nos Estados Unidos, a NASA é obrigada, todos os seus dados são públicos, o INPE também. É legal. E se o INPE não disponibilizar os dados do desmatamento, ele pode ser processado por como chama? Improbidade, né? Ou prevaricação. O Ministério Público processa. Então o INPE tem que botar lá. E aí houve aquela confrontação e nós estamos com um diretor novo. Até agora parece muito... Ele é da casa, né? Então, o desmatamento na Amazônia, junto com o que está acontecendo no Centro-Oeste, queimadas na Bolívia, no Paraguai, produziu rio voador de fumaça tóxica, não é mais de umidade. E esse rio voador de fumaça tóxica, na última segunda-feira, chegou na cidade de São Paulo. Vocês estão vendo aí, olha a pluma. Está vendo a pluma amarela ali? E se juntou com uma frente fria e produziu noite,
durante o dia. Às 3 da tarde, São Paulo ficou totalmente escuro. O eclipse da fumaça. Vocês viram no noticiário, né? Então, o interior de São Paulo viu o disco solar laranja, né? E em São Paulo encontrou com essa frente fria, que trazia aquele efeito cunha, né? Que produz condensação de vapor de água, e aí poluiu aquelas nuvens. Quando polui com fumaça e fuligem, você tem um efeito de nucleação que produz muito mais gotinhas do que se a nuvem fosse limpa. E essas gotinhas em excesso competem pelo vapor de água remanescente, não crescem o suficiente e não chove. Então, apesar do aspecto, na segunda-feira à tarde parecia que ia ser um dilúvio bíblico, né, em São Paulo, pelo aspecto do céu. Choveu muito pouco. E o que choveu saiu água negra, tá? Que foi coletada, foi analisada pela colega, a Pérola Vasconcelos, lá da USP, e comprovado. Tá? Ou seja, a fumaça desse descalabro amazônico chegou a São Paulo, tem um valor simbólico incrível isso. Tá? Aí as pessoas estão falando, mas anos anteriores, anos de El Niño, por exemplo, tinha maior número de focos de incêndio. Ora, o que está acontecendo na Amazônia são 40 anos de descalabro. Nós estamos destruindo a fonte de umidade que mantém o centro-sul da América do Sul produtivo e funcional. Então, o Cooper falou, ele não olha para a chuva aqui, eu vou pegar nesse ponto aqui e vou pegar no teu pé também. Mas precisa olhar. Porque se você não tem chuva, o que você tem embaixo? Deserto, né? E aí eu só queria trazer isso daqui porque é muito fresco e muito importante. Nós temos que fazer uma escolha agora. Ou a gente escolhe o caminho da regeneração, e a natureza Gaia tem uma capacidade espetacular de regeneração. A gente pode escolher esse caminho. Essa comunidade aqui é a comunidade de conhecimento que tem capacidade de oferecer as soluções. Ou a gente escolhe o caminho do deserto. E até o momento nós estamos escolhendo o caminho do deserto. E é muito incrível, saiu uma pesquisa do Ibope dizendo que 93% do eleitorado do Bolsonaro é contra o desmatamento. Os reis do agronegócio, Cátia Abreu, Lairo Maggi, o presidente da Suzano, etc., saíram em críticas muito fortes contra a política atual de estímulo ao desmatamento. E no entanto, o desmatamento continua. Então tem alguma coisa aqui que eu chamo de ébola. Vocês já viram falar da virose? Ébola. É o ébola político, né? Porque está produzindo danos muito grandes. Muito bem. Danos e desespero diante do cenário é algo que ajuda a gente a tomar atitude, se mexer, sair da inércia. E tem, assim, em termos de framework, em termos de grande quadro, tem uma oportunidade incrível agora surgindo. Você sabe que essa década daqui, de 2010 a 2020, é a década dos desertos e do combate à desertificação. Da ONU, né? A ONU faz essas décadas, aí promove eventos e cria uma energia associada àquela temática. E, além disso, o caos climático que era previsto chegar no final do século, 2070 para frente, chegou já está aqui. Tá? Então, a aceleração, chamada grande aceleração de conversão, de antropismo, etc., produziu uma grande aceleração climática, que é exponencial. As coisas estão se degradando numa velocidade que nem o mais pessimista dos modeladores climáticos pôde antecipar. O IPCC fazia as previsões, rodava os modelos, falava, olha, o cenário para 2070 é terrível, não sei o quê. Eu só não imaginava que ia chegar agora. E já chegou. Então, não é mais para os nossos filhos e para os nossos netos. É para essa geração. Nós somos a primeira geração que recebe o impacto das mudanças climáticas e a última geração que pode fazer alguma coisa sobre isso. Não sou eu falando, isso é Obama, né? Essa é uma frase do Obama. E essa década aqui está terminando e está começando qual? Década das Nações Unidas para a restauração de ecossistemas. Tá? 2021, 2030. Então é aqui, ó, é
essa comunidade aqui, que precisa se multiplicar, precisa se potenciar, precisa falar numa linguagem compreensível com a sociedade. E eu estou falando de sociedade e a humanidade, na realidade, porque vocês viram que é um problema global. E a gente precisa usar uma tecnologia. Qual é a tecnologia que a gente vai usar? A gente pensa em tecnologia em termos de restauração, e atividades de viveiro de muda, seleção de pegar diferentes espécies, de um popurrí de espécies, etc. Mas a gente não pensa no elemento mais fundamental dessa tecnologia, qual seja sementes. A gente fala de floresta, de agricultura, como alguma coisa meio, comparado com outras tecnologias, meio demodê, meio passado. E natureza, então, floresta, mais ainda. Estou falando no imaginário popular. Ninguém pensa numa semente como um pacote extraordinariamente avançado de tecnologia de ponta. Se você pensar num celular, em qualquer tecnologia espacial, Estação Espacial Internacional, na miniaturização de microprocessadores, etc., todo mundo fica, que tecnologia e tal. Mas você pega uma semente na mão e você não desenvolve uma sensibilidade para a tecnologia que está empacotada ali dentro. Sabe, pegar um sarcófago dos egípcios lá, com 3.000 anos de idade, tinha sementes dentro e germinaram. 3.000 anos. Imagina! Ou pegar uma sementinha que chega pelo correio e botar num vaso, regar, e daqui a pouco uma Ferrari ali, né? Ninguém pensa nisso, em termos de tecnologia. Mas se você puser um microscópio, hoje o YouTube está cheio de coisas que vocês podem ver, de animações, tipo Toy Story, mostrando o que é a biologia molecular. Como é que funcionam os processos dentro da carioteca, numa célula eucariótica? Né? Em termos de tecnológicos. Parece coisa de ficção científica. É Hollywood puro. E você tem isso empacotado dentro de uma semente, que pesa algumas gramas, algumas um pouco mais, e você põe lá, e volta 40 anos depois, tem uma árvore de, 60 toneladas, produzindo uma quantidade de benefícios, de serviços, gerando matéria, gerando etc. Isso não é tecnologia pura. E é isso, não está no consciente coletivo, ou inconsciente coletivo. E é aí que entra, eu acho que essa comunidade aqui precisa trazer essa dimensão, porque os jovens, minhas duas filhas, a gente mora num apartamento, infelizmente, minhas duas filhas, quando chega alguma coisa voando perto delas, elas se assustam e tal, né? Porque não tem noção. Mas ela pega um celular, destrincha, faz tudo ali. E os celulares hoje fazem tanta coisa, né? Daqui a pouco como fritar ovo, cortar grama, etc. Né? E a gente se maravilha com a tecnologia essa, chamada tecnologia eletrônica, etc. E a tecnologia da natureza é alguma coisa pregressa, atrasada, voltar para trás. Você vai conversar com o pessoal lá na fronteira agrícola, na Amazônia, é essa a perspectiva. Eles falam assim, tem um monte de mato aqui que não está fazendo nada, agora eu estou botando soja aqui, você está brigando comigo. Não tem noção do cosmos, de microcosmos de tecnologia que tem na floresta. Não tem noção. E é isso que essa comunidade precisa trazer, precisa colocar isso em destaque absoluto. Falar, nós trabalhamos com a maior tecnologia concebível, que é a tecnologia molecular, a sabedoria empacotada num sistema que é capaz de autorregenerar-se. Tá? 400 milhões de anos atrás não existiam árvores. Em 400 milhões de anos, o sistema, a Terra, a biosfera, gerou essas estruturas extraordinárias que foram capazes de mudar o clima e conquistar os continentes. Era tudo deserto antes. Mas se eu continuar nesse ritmo aqui, não vou terminar nem à tarde. É que eu fico entusiasmado, vocês estão olhando com atenção, aí não tem ninguém dormindo. Não tem ninguém dormindo, então... ciência do clima. As florestas emergem como um importante fator climático negligenciado. Tá? E nós temos uma parcela de culpa nessa negligência, e vou explicar por quê. Nos novos trabalhos da intersecção de ciências atmosféricas e ecologia, estão revelando que as florestas podem, muito além de sequestrar carbono, influenciar as chuvas e o clima em todo o continente, eu diria em todo o mundo. Né? E a Inês Fang, que é uma colega, ela
coloca assim: os desenvolvimentos nessa nova área de pesquisa demonstram que os futuros cientistas do clima, e inclui nós, quem está na área agrícola e florestal e ecológica, precisarão dominar dois campos que, por mais de um século, foram amplamente separados: física, atmosfera e biologia. Física, atmosférica e biologia. Tá? Então, aí eu trouxe questões, que na realidade eu vou dizer, para não ser hipócrita, eu acho que é engano, não é questões. Hidrologia florestal, uma abordagem pela metade. Por que eu falo isso? Perdoa se eu falar alguma coisa que te deixe sensível, depois eu te dou um abraço, tá? O estado da arte da hidrologia florestal, até bem recentemente, concluía, e esse livro aqui é um volume que deve ter aqui na biblioteca, dessa grossura aqui, o Sampurno Brunzel, o famoso hidrologista florestal, concluíam que as árvores prejudicam o ciclo hidrológico. Vocês sabiam disso? O que vocês acham disso? A gritante realidade da hidrologia é que não olha para o céu. Fala assim, não, a chuva caiu, mas o que tem a ver com o céu lá? O que eu fui formado é a hidrologia aqui na vertente, na bacia, a floresta, até o déficit de pressão de vapor, quanto que tem de sucção da água de dentro da árvore, isso sim interessa, mas passou dali, não interessa mais. Ou pelo menos não tinha interessado. E eu vou ilustrar, porque não dá para me estender muito, com projetos de florestamento em larga escala, e não podia ser outro senão a China, né? Que o plantio de áreas imensas, a China plantou nos últimos 25 anos o que nós destruímos nos últimos 40. 800 mil quilômetros quadrados, tá? De floresta. E eles desenvolveram técnicas incríveis. Eles conseguem, inclusive, por exemplo, fixar dunas com vegetação, não é árvore, né, nesse primeiro momento, mas tem experimentos outros, como o platô de Loess Plateau, que era uma paisagem marciana, né, e em 25 anos se tornou exportadora de pera, maçã, é uma região temperada, na transição da China interior para o deserto de Gobi. E eles conseguiram recuperar lá a vegetação, ele se tornou até luxuriante. Você olha assim, um dossel fechado. O que tinha no Loess Plateau? Tinha erosão e tinha bode. Sabe quando você fala assim, deu bode? Não é por acaso que dá bode nas coisas. Porque os caprinos, ovinos e caprinos, eles têm esse péssimo hábito de arrancar a planta pela raiz. Eles não passam só as folhas, eles arrancam tudo do solo. Então, onde tem esses bichos soltos, não tem vegetação. Ainda mais se existe uma competição pela vegetação. E o governo da China faz as coisas assim, pá! Para fazer, faz. Não tem que pedir autorização, nada, porque é uma ditadura, né? A China. E decidiram, em meio dos anos 90, que iam recuperar isso. Foi trator para lá, fizeram todo o trabalho de terraplanagem para controlar as vossorocas, e fizeram terraços, que nem os incas faziam aqui nos Andes, e plantaram, prenderam todos os caprinos e ovinos dentro de cercados, agora alimenta com feno, etc. E planta árvore, planta árvore. O que aconteceu lá? Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que funcionou o reflorestamento e baixou o lençol freático e secou os rios. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ninguém estava olhando para o céu. E o que aconteceu, de fato? Se você está muito longe, como é o caso lá do oceano, e você planta um monte de árvores, o ciclo hidrológico local, que antes não tinha as árvores com raízes puxando água de dentro do solo e jogando na atmosfera, aí você põe um monte de árvores, você faz isso, se o vento bate na direção errada, você perde essa água. E foi o que aconteceu lá. O vento soprava, e está muito longe do oceano, não chegava a umidade do oceano, e soprava para dentro do deserto e perdeu a água e produziu Então, não é que o Brunzel e os outros hidrólogos florestais estão errados. Simplesmente é porque não foi feito acoplamento com a atmosfera. E esse precisa ser feito. A mudança climática está pegando na China. Sabe qual é a taxa de sucesso do reflorestamento na China? 15%. Tá? Então sai plantando. No Senegal, plantaram bilhões de árvores lá,
com o financiamento da ONU. Perdeu-se quase tudo, sabe por quê? Quando ficaram juvenis as árvores, o pessoal foi colher para ter lenha para cozinhar. Então, não é só simplesmente sair plantando. A regeneração florestal não é também só trabalhar dentro do que o Código Florestal te permite. Isso também, mas não é só isso. Precisa muito mais. Se a gente quiser que a restauração florestal tenha algum sucesso. Eu estou trazendo um exemplo extremo aqui, porque se você falar de deserto, de verdejamento de deserto, e você consegue no deserto, você consegue todos os outros. Né? Aqui, a Arábia Saudita, nos últimos 20 e tantos anos, desde 30 anos, desde 87 até 2012, nesse início, nessa década aqui, a Arábia Saudita chegou a ser o segundo maior produtor de trigo do mundo. Sabiam disso? Como é que eles produziam? Poço, irrigação, água fóssil, água de 50 mil anos de idade. Igual o petróleo lá. Eles tiram o petróleo, acabou. Você tirou o petróleo, acabou. É um recurso não renovável. Porque não tem infiltração, não tem chuva lá. A Arábia Saudita chove 60 milímetros por ano. Não que não dá inundação. De vez em quando dá inundação. Lá em erosões terríveis, mas é tão irregular que não dá para usar. E ficou verde, mas esse tipo de verde aí é insustentável. Isso não é restauração de fato. Você pode plantar uma coisa que nem no Loess Plateau, vai crescer, vai ficar verde, e depois, o que faz? Não vai funcionar. Eu tenho que correr, eu sei que eu tenho que correr, senão... a não ser que vocês tenham alguma tolerância, assim, de uns minutinhos para mim terminar. Eu sou malandro, né, nessa hora. A gente, quando fala de restauração florestal a nível planetário, a gente tem que pensar onde. Se você vai colocar árvores para restaurar em áreas que poderiam ser usadas para outra atividade, principalmente agrícola, você vai ter um problema. Você vai disputar área com o setor que normalmente tem um apelo muito grande e normalmente tem um lobby muito forte. E você vai olhar no mundo, esse mapa feito aí sobre áreas com potencial para regeneração, estou falando em sentido climático, tá? E você vai ver que está sempre próximo de grande floresta. As melhores áreas. Por quê? Porque a floresta cria um clima amigável. E onde tem um clima amigável, você vai ter a chuva para você botar suas plantinhas lá. E onde não tem um clima amigável? A maior parte. Tudo que está em cinza aí. Lembra? 900 milhões de hectares. As áreas áridas, as áreas degradadas, as áreas desérticas, etc., elas não competem com a agricultura. Por isso que a gente propõe que elas sejam utilizadas. Agora, como é que você vai fazer uma floresta crescer numa área árida? Né? Como? Tem que irrigar, né? Não foi o que a Arábia fez lá com o trigo? Mas aí você irriga as árvores, que nem Israel faz, que nem o Egito tem experimentos lá, e você vai ter que continuar irrigando aquilo pro resto da vida. E aí, se parar a irrigação, morre toda a floresta. Então, como é que é essa história? Tem que olhar a atmosfera. E aqui eu vou mostrar uma animação feita pela NASA, mostrando as nuvens em 3D, e ali o continente australiano, e você pode ver que as nuvens dançam em volta do continente australiano e nunca entram dentro. Por quê? Por que nunca entram? Bom, a coisa meio básica, isso daqui está na internet, vocês podem estudar a história dos rios voadores. A fonte primordial de toda a água no planeta, 97% da água que tem na Terra, é água salgada, são os oceanos. Né? Uma fonte, vamos falar assim, para maiores efeitos, interminável. O vapor que é evaporado no oceano é água doce. Quando ele entra no continente, ele chove, produz condições para a vegetação ali. Como é que na Amazônia você tem áreas que estão a 3 mil quilômetros do oceano e chove, e é verde, e tem floresta, etc. Cada árvore, você sabe que cada árvore, se ela tem raiz profunda, como falava o Cooper, se você tem acesso ao lençol freático, e na Amazônia tem um aquífero gigantesco que é saudável, é reposto continuamente com as chuvas, se transmite esse vapor para a atmosfera, e você está falando que a árvore então é um geyser,
né? Porque ela tira a água da terra e joga no ar. E faz isso com uma eficiência extraordinária, de maneira invisível. Você não vê o vapor saindo. A não ser quando ele condensa, você vê as nuvenzinhas lá. Mas a gente calculou isso para a Amazônia. São 20 bilhões de toneladas de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera. Um rio que acende, que é maior que o rio Amazonas. O rio Amazonas sai para o oceano. Esse efeito, você pode ver do espaço. Isso daqui é um sensor, um satélite Aqua, que passa à tarde, todos os dias, e você vê ali a evaporação que ocorre na Amazônia. Isso daí é rapidamente, né, mostrando o dia todo de evaporação. Essa evaporação ali é tão poderosa. Isso daqui é uma simulação que copia o que se observa, né, os dados. E você vê ali, olha o efeito da floresta amazônica na hidrologia da América do Sul, que afeta até os oceanos. Né? Num lugar onde você tem deserto, aqui isso explica por que as áreas como a Austrália continuam como deserto. Você tem maior condensação de vapor de água sobre o oceano, apesar de ser pequena, ela é maior do que sobre o deserto, que não tem umidade. Quando o vapor condensa no ar, ele desaparece da mistura gasosa. E isso produz uma sucção, um colapso, né, como se fosse um sumidouro ali. E esse colapso de sucção puxa o ar, gera abaixamento de pressão e puxa o ar. No caso do deserto, esse ar é puxado da terra para o mar. E se o ar é puxado da terra para o mar, não tem como o vapor do mar entrar na terra. E é por isso que os desertos são estado a gente chama de landlocked. Está travado naquele estado. Quando você tem floresta aqui, você inverte, porque a floresta transpira uma quantidade de água comparável com a do oceano, ou maior, mas o pulo do gato está nos aerossóis. São os compostos voláteis de carbono, terpeno, isopreno, etc., que a biodiversidade gera e que funcionam como núcleo de condensação de nuvens. Que nem essa fumaça que produziu condensação lá em cima de São Paulo. Só que saudável. A fumaça não é, ela é enferma. Mas esses vapores, que eu chamei de pó de pirilim-pim-pim, é um vaporzinho mágico, faz com que ocorra muita condensação de vapor de água sobre a floresta, e aí baixa a pressão sobre a floresta e puxa o ar úmido do oceano. Essa teoria se chama teoria da bomba biótica de umidade, que eu ajudei a desenvolver, junto com os meus dois amigos russos, a Anastasia Makarieva e o Viktor Gorshkov. Você sabe que os russos não vão no banheiro sem escrever uma equação, né? Eles são muito... E esses dois são físicos. Então, a teoria da bomba biótica é baseada na física da atmosfera. E é uma teoria revolucionária que a gente conseguiu explicar o fenômeno na Amazônia. E não só. Quando você olha, aqui embaixo você tem a umidade do solo, lá do lado direito muito úmido, enchente, do lado esquerdo muito seco, e tem uma faixa ali que é ótima para as plantas. Quando você não tem vegetação, quando tem uma chuva, rapidamente aquele sistema volta de novo para a condição de muito seco. Quando você tem uma vegetação esparsa, você pode conseguir gerar uma condição que mantém a umidade do solo dentro daquele campo. Quando você tem uma vegetação muito densa, como é o caso nosso da Amazônia, o sistema ele se autoequilibra. Sempre vai voltar para a condição de vegetação densa. Mesmo que ele ficar seco por um tempo, como tem ocorrido secas na Amazônia, depois ele recupera. Se tiver enchente, depois ele volta para a condição de equilíbrio. Então, ter vegetação é essencial para você conseguir fazer um sistema climático entrar no campo do equilíbrio, né? de manutenção. Isso daqui, olha, não tem a ver com água. Isso daqui é um gráfico real, não é sobre efeito de LSD, nada. O Yadvinder Mali, colega que a primeira torre de fluxo na Amazônia a gente montou junto nos anos 90, e ele é da Universidade de Oxford. E eles pegaram e fizeram cada pixel dessa imagem ter um tamanho proporcional à produtividade bruta da biosfera terrestre. Tá? Então você vê ali, são 10 anos de dados, que estão no loop ali, e você vê que a vegetação, por exemplo, o deserto não aparece porque não tem vegetação, não tem fotossíntese,
E a da Sibéria, lá, das florestas boreais, só funciona na primavera, verão e outono. No inverno apaga. E as regiões equatoriais são o coração da Terra. Falando de CO2 aqui, não é de vapor de ar. Mas tem um rebatimento inseparável com a água, com o ciclo da água. E vocês verem ali como a Amazônia é realmente poderosíssima quando você pensa em termos de fotossíntese e ecofisiologia. Bom, agora eu vou falar sobre restauração florestal mesmo. Então, fiz essa introdução da teoria. Daria para ficar aqui um bom tempo falando sobre isso, mas o tempo está acabando. Eu tenho mais do que 15 minutos? 5? Olha, cara, eu tive que aguardar um pouquinho o atraso do esquema, então vocês vão ter uma tolerânciazinha, certo? Primeiro passo da simulação. Mais 10. Ok, legal. 10 além dos 5, certo? 15. Gostei. Na simulação climática, a gente pode, antes de pensar em fazer áreas de regeneração, vamos falar regeneração de floresta para a finalidade do clima. Tem outras 1000 funções da regeneração ou restauração. Aqui nós estamos falando em termos de clima. E a gente fez, isso aqui é o Paulo Nobre, que é um irmão meu. Você sabe que a gente vai fundar o Instituto Nobre de Investigações, né? Porque são 6 irmãos. E o Carlos, acho que todo mundo conhece, que é o climatologista. O Ismael, mais novo, está chegando agora, com a Amazônia 4.0, que é a parte de biodiversidade. O Paulo é climatologista, estuda, também trabalhamos no mesmo instituto, e faz esse tipo de simulação em computador, climático, né? Religação da vegetação, da atmosfera, do oceano. E ele tirou a floresta amazônica e viu o seguinte: quando você tira a floresta, olhando numa seção transversal, os ventos começam uma circulação de deserto ali, que já está acontecendo na Amazônia do Leste, por isso que ela já está em degradação. Tá? Quando você recoloca a floresta, você pega uma área que está desmatada, tá vendo? Ó, déficit de chuva lá naquela região central do continente. Tá? Quando você recoloca a floresta, faz o inverso, você tem um efeito contrário. E você gera, de novo, convecção, né? O ar que sobe lá sobre o continente, e isso traz umidade dos oceanos para dentro do continente. Então, isso aqui é uma demonstração prática, em termos de simulação computacional, mas é uma demonstração prática por que a Amazônia traz tanta umidade para dentro da América do Sul. Por um lado. E por outro lado, é uma promessa de que a gente pode recuperar os desertos, se a gente conseguir implantar a vegetação lá dentro, tá, dos desertos. E é isso, olha lá, tá vendo? Quando você faz aquele efeito, você tem um surplus, tem uma sobra de água na parte interna. Segundo passo de restauração, você tem que mapear a paisagem, pegando no ponto que o Cooper colocou, que é quais são os lugares mais favoráveis para iniciar o reflorestamento e a restauração. E eu não vou dar isso, aqui ele já falou sobejamente, você olha os solos, mas você tem que olhar também a hidrologia. Isso daqui foi em março, né? Eu estive aqui, teve uma conferência aqui sobre a zona crítica, que é a região do regolito e solo, que tem um papel hoje subestimado, que precisa entrar na agenda de PCC, etc., com muito mais força, que você pode saber onde está a água do solo. E a gente desenvolveu um modelo que faz isso, chama modelo RAND, que você pega uma topografia digital, aplica ele a uma normalização em relação ao sistema de drenagem, e com isso você consegue determinar qual é a profundidade do lençol freático em toda a paisagem. Qual é a distância da superfície para o lençol. Tá? É uma técnica revolucionária, porque antes você precisava fazer um furo para saber onde está o lençol freático, e agora não. E aí você sabe, se você vai plantar uma determinada espécie, você sabe se ela tem água no pé, na raiz, ela tem que ter tolerância à falta de oxigênio, por exemplo. Espécie com pneumatóforo, etc. Se você está numa região intermediária, no ecótono, né, de transição, em relação à água do solo, você usa outras espécies. Se você está numa área de platô, você precisa ter uma estratégia. Porque, dependendo do comprimento da situação seca, vai ter condição ou não daquelas mudas se estabelecerem ali. Então, você precisa fazer esse mapeamento
E o modelo que a gente desenvolveu está disponível, está na página do nosso centro lá, Centro de Ciências do Sistema Terrestre, chama-se RAND, pode baixar e começar a usar, sem medo. Se tiver, precisar de ajuda, a gente ajuda também. Terceiro passo. Uma vez que você tem esse mapa e você sabe qual a estratégia, qual as espécies, o que você vai fazer, você desenvolve uma estratégia, uma lógica, você precisa, quando necessário, intervir no processo do ciclo hidrológico. Ele falou de infiltração de água. Tem lugares que o solo está compactado, faz curva de nível. Tem várias estratégias. Por exemplo, esse daqui é um implemento que foi desenvolvido para a recuperação de desertos. Ele tem um tipo de arado que entra e sai do solo, entra e sai, faz aqueles buracos. E só passar isso, você não precisa nem plantar nenhuma árvore lá, já começa a mudar o ciclo hidrológico local, porque você rompe o processo de impermeabilização que tem em desertos e áreas áridas, e a água começa a infiltrar ali quando ocorre. E aí você já tem uma capacidade também, mas você pode também naqueles buracos plantar as árvores, e aí você já tem a irrigação natural. Quarto passo é reflorestamento autônomo. Vocês já viram essas técnicas? Esse aqui é um deserto no Peru que não chove há 20 anos, não tem nenhum registro de chuva lá. E usando essa técnica, eles conseguiram uma árvore de 2 metros em 1 ano. Deu tudo. Num deserto que faz 20 anos que não chove. O que é essa técnica? Aqui no deserto do Kuwait. Tá? Essa técnica vocês já ouviram falar? Grow box. Como se fosse uma bacia, com uma tampa, e lá dentro você coloca 20 litros de água, coloca ali a sua mudinha e coloca um barbante ligando a água com a sua mudinha. O barbante fornece água por fluxo capilar. Ou seja, de acordo com o consumo da muda, ele vai puxando água de dentro do tanque. Só que não é suficiente. É suficiente para não deixar a árvore morrer, mas não é suficiente para ela formar uma copa. Tá? A árvorezinha é inteligente. Ela percebe, quer dizer, você dá o anzol, não dá o peixe, né? Ela percebe que ela precisa construir raiz e em 1 ano ela faz 4, 5 metros de raiz para baixo. Essa técnica aqui não foi descoberta nem pelos israelenses, porque o israelense faz irrigação por gotejamento, fica dando toda a água que a árvore necessita, ela não cresce a raiz para baixo. Ela faz assim, a raiz volta para cima e fica em volta do bico do gotejador. Por isso que em Israel as florestas não se estabelecem autonomamente, precisa sempre dar água. No Egito tem um experimento lá que deu um problema no sistema de irrigação, morreu árvores lá de 10, 15 anos de idade. Morreram tudo, porque acabou a água de irrigação. Já com esse sistema aqui, 5 anos depois, deserto do Kuwait. Já tem umas arvorezinhas lá. Então, essas técnicas, tem outras, tá? Eu estou dando aqui bem rapidamente essa daqui, porque para abrir esse campo. Tem um grupo muito genial que usa essa mesma ideia do Rio de Janeiro, que faz isso daqui, que aqui é mais sério, não é tanto a água, dependendo da época do ano que você planta, você pega a estação úmida e tal, mas é a competição com o mato. E eles fizeram um sistema que, também usando plástico reciclável, que decompõe com o tempo, 1 ano depois já está decomposto, você põe a água ali, põe a mudinha, e o mato não cresce em volta, porque tem esse plástico ali cobrindo aquela área. E, finalmente, esse último passo, quinto passo, eu chamo de planos holísticos. A gente, quando vai fazer restauração florestal, precisa pensar não só no compartimento, no buffer. Eu chamo de buffer burro, porque o buffer, as faixas do Código Florestal são burras, 30 metros, 50 metros, 100 metros do rio, no caso das ripárias, sem levar em consideração os terrenos. Porque às vezes o brejo vai lá longe, 300 metros, mas está fora da faixa. Então a gente não pode mais pensar, a gente tem que pensar em termos orgânicos. Como é que funciona a paisagem? Imagina você usar um sapato que não é o seu sapato, mas a caixa do sapato. O seu pé cabe lá dentro, mas não vai ficar confortável. A gente, na natureza, existem curvas. E na lei, na letra da lei não, é burra. Agora nós temos satélite, nós temos modelo de computador, a gente tem entendimento do lençol freático, etc. A gente precisa usar esses recursos para propor onde a gente faz restauração florestal. Isso aqui é um projeto que eu fiz há um bom tempo já, 12 anos atrás, que tenta colocar tudo isso dentro da perspectiva do que eu chamo de silvicultura 4.0.
Estou chamando agora, me influenciei pelos irmãos. Você sai da floresta, a floresta produz germoplasma, produz acondicionamento ambiental e produz fauna. Todas importantes para o que eu vou fazer. No caso de restauração, essenciais. Né? E aí eu vou fazer uma agri-silvicultura de fibras e de pequenos diâmetros, que vai estar ligada com uma indústria de madeiras ecológicas, que vai estar ligada com a zona urbana. Esse tipo de inserção de uma atividade, no caso, por exemplo, restauração de floresta, com várias finalidades. Tem também inspiração, agora, tardia, no Ernest Goethe. Vocês já ouviram falar do Ernest Goethe? Ernest Goethe é o cara da agricultura sintrópica. O que ele faz? Ele pega a ideia da floresta. Vários trabalhos mostrando que os nativos da Amazônia manipulavam a floresta. E se você vai plantar uma área e você manipular de um modo inteligente e respeitoso, você pode fazer aquela área ter produção econômica, produção de água, produção de madeira em alguns casos, muito cuidadosamente colocados. E eu estou chamando isso de silvicultura sintrópica. Você faz o diagnóstico, aí em função do diagnóstico você faz o prognóstico, e aí você vai adaptando e alterando de acordo com o desenvolvimento daqueles sistemas. A gente tem centenas de ferramentas fantásticas. O SIG, por exemplo, o GIS é uma, né? Você pode ir compondo em camadas e desenvolvendo qual que é a melhor lógica. Você pode usar as ferramentas de sensoriamento remoto para planejar onde que você vai fazer e por que você vai fazer. Traz aquela ideia da hidrologia, mas não só, você coloca tudo ali. E depois você tem uma silvicultura que seja inteligente, tecnológica e respeitosa, inspirada na floresta. Então, uma das possibilidades é você sair de um sistema que está totalmente degradado, transicionar por sucessões, estados sucessivos, ecologicamente falando, sendo que nessa transição você produz coisas que são comercializáveis. Madeira, por exemplo, mas não só. Pode botar, como o Ernest Goethe faz. Você faz uma agricultura sintrópica que vai terminar numa floresta biodiversa. Floresta Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1800 e caquerada, era morro pelado, igual do Vale do Paraíba, morro pelado. E hoje você entra lá dentro, é Mata Atlântica, tem tucano lá dentro da Floresta da Tijuca. E você anda lá dentro, os riozinhos saindo tudo purinho, tudo lindo, fontes, etc. E no meio da selva, o que você encontra? Pé de café, pé de jaca, pé de manga. Mangífera índica, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro nem com a Mata Atlântica, está lá no meio da Floresta da Tijuca. O que era? As fazendas, o que sobrou. Então, regeneração florestal, a gente precisa tirar um pouco essa coisa de, não mexe. Por exemplo, cresceu cipó numa área de regeneração, você precisa cortar. Né? Aí você pega um ecólogo e fala, não pode, deixa a natureza. Pô, mas a natureza está enferma, foi destruída. A gente precisa intervir de uma maneira inteligente. É isso que o Ernest Goethe faz e propõe. Finalmente, último slide, dentro do tempo, obviamente. Paisagens inteligentes. Esse daqui é uma área em Wisconsin, nos Estados Unidos, que, sei lá, 70 anos atrás, teve aquele Big Dust Bowl, né? Teve um desmatamento enorme, teve anos de seca, e teve aquela tempestade de poeira, que nem está tendo tempestade de fumaça agora no Brasil, né? E hoje, olha o que é. As áreas que estão com condições menores para a agricultura são todas recuperadas, e tem as áreas certas para você fazer agricultura, e nós chamamos isso daí um conceito que a gente discutiu e desenvolveu durante a discussão do Código Florestal, que a gente tinha um grupo na SBPC e na Academia de Ciências, que preparou aquele livro sobre o Código Florestal em 2011. E a gente discutiu muito isso, paisagens inteligentes. A gente precisa pensar na paisagem e não só no que é prescrito para nós. Não, você cuida desses 30 metros aqui. O resto eu vou sentar a pua aqui. Como ele estava falando, né? Você vê aquela erosão saindo da agricultura e chegando lá dentro da mata ripária. Não era para chegar a erosão. Para começar, se tem uma coisa assim inclinada que está soltando o solo, qual é a taxa de formação de solo? É milênios.
É um absurdo isso. É totalmente insustentável. Então, a área que está produzindo aquela coisa tem duas opções. Ou você vegeta ela toda, até em cima, que é esse caso aqui, certo? Ou você vai lá no tempo dos Incas, vai fazer um passeio, peregrinação lá no Machu Picchu, e veja como é que se faz agricultura em terreno inclinado. Tá? Aqui fala de curva de nível, tá? Não vamos falar disso, vamos falar de andenes, que são terraços, né? Fala terraço. E faça agricultura que respeite o meio geológico que levou tantos milhares, centenas de milhares, milhões de anos para evoluir. Conclusões. Restauração. Esforço de guerra na supressão da destruição de florestas remanescentes. Eu não quero assustar vocês, mas dentro da comunidade de mudanças climáticas, a gente já perdeu a guerra. O fato de que a aceleração é exponencial seria uma agravante muito séria. O fato de que essa aceleração exponencial está acontecendo ao mesmo tempo que tem pessoas sendo eleitas para governos, como nos Estados Unidos e Brasil, que estão no sentido inverso, estão correndo ao contrário do que precisaria ser feito para segurar as mudanças climáticas ou para tentar diminuir o dano, é o que coloca a gente além do ponto de não retorno. A gente já passou do ponto de não retorno. 30 anos atrás, o Acordo de Paris teria sido suficiente. Hoje, já perdemos. E todas as discussões que se falam, assim, é tudo no sentido... vamos, que nem o ministro do Meio Ambiente do Brasil, não, vamos, não sei o que, dando estímulo aqui para os caras sentarem a pua lá no desmatamento da Amazônia. Então, esforço de guerra para acabar, e não é falar assim, tem menos foco de incêndio hoje do que teve no último El Niño. Não pode ter mais fumaça no ar. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo? A fumaça polui uma nuvem, a nuvem para de chover. Chama nuvem dissipativa. Parou de chover, a floresta que estava lá há 56 milhões de anos, que aguentou cataclismos como vulcanismo, meteoro, glaciação, mudança de circulação do oceano, da atmosfera, etc., não aguenta. E ela morre. Tá? Então, precisa, isso é sine qua non. Segundo, simulação climática para localizar potenciais eco-hidrológicos, mapeamento e modelagem hidrológica complementados por manejo inteligente e captação da água na paisagem, plantio ecológico com irrigação única, né? Não precisa ser, mas existe a tecnologia, a gente pode usar, diagnóstico de estado da arte em ecofisiologia e ecohidrologia para estratégias e prognósticos que possam recriar e manter os ecossistemas autônomos. A ideia é botar a árvore lá e ela se virar depois. Se você tem que ir lá e ficar cuidando dela por 20 anos, e a gente precisa plantar 1 trilhão de árvores, não vai dar certo. Aliás, um parênteses, vocês viram o número da Etiópia? Alguém viu? Fazem um mês mais ou menos, a Etiópia plantou 253 milhões de árvores em 12 horas. Tá? Eu fiz as contas, para a gente plantar 1 trilhão de árvores, se um número similar ou comprovável de pessoas no mundo se dedicarem, a gente precisa de 2 meses. Claro que não é assim. Como é que você tem que gerar 1 trilhão de mudas? Você precisa saber onde você coloca as mudas. Essa é a tarefa dessa comunidade aqui. Mas que a gente tenha a capacidade de fazer o que os aliados fizeram em 1942, depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Em dias, os Estados Unidos entrou na guerra. Em meses, eles converteram fábrica de automóvel para produzir tanques e aviões de guerra. Fábrica de boneca fazia munição. Chama-se esforço de guerra. Até que chegou no Brasil, soldados da borracha. Né? E em meses, nós temos a capacidade, a Etiópia acabou de mostrar isso. Plantamos 253 milhões de árvores. Não sei quantas dessas vão sobreviver, ou etc. Mas aí, se a gente vem, essa comunidade vem e coloca, e fala, olha, planta aqui, essa e essa muda, com essa estratégia, etc. Em 2 anos a gente replanta 1 trilhão de árvores. Só isso não adianta, a gente precisa parar a destruição. Precisa acabar totalmente com fogo, fumaça e fuligem. Mas a gente tem o potencial. Essa comunidade não pode ser pequena, tampouco pode ser pretensiosa, tem que ter humildade. Mas pode ser poderosa e falar, nós temos a solução.
é possível, vamos fazer. Ou não tem mais solução. E vai atingir todos nós, né? E, finalmente, isso daqui, né? Pensar a silvicultura 4.0, que eu estou chamando de silvicultura sintrópica, ligada com a indústria inteligente. É isso? E uma frase filosófica de uma profecia dos índios norte-americanos, que a gente adotou no nosso grupo. A gente tem um grupo internacional que chama de especialistas da bomba biótica. Quando a terra for devastada e os animais estiverem morrendo, uma nova tribo de pessoas virá para a terra, de muitas cores, classes, credos, e que por suas ações e feitos tornará a terra verde novamente. Eles serão conhecidos como os guerreiros do arco-íris. Guerreiros do arco-íris. Então, obrigado.